Sua dor não está apenas nas suas juntas. Ela está roubando suas memórias mais preciosas. E a indústria farmacêutica lucra com o seu silêncio. A cada década que passa depois dos 60 anos, estudos mostram que você pode perder até 8% da sua força muscular. E isso não é apenas um número, é a sua independência que está sendo minada. O risco de uma queda grave, uma queda que pode mudar sua vida para sempre, simplesmente dobra. Você já se sentiu assim? Já recusou um convite para passear com a família, não por falta de vontade, mas por medo da dor que viria depois? Já olhou para seu neto querendo pegá-lo no colo, mas hesitou, com medo de que seus joelhos ou suas costas não aguentassem? Essa hesitação, essa pequena pausa, é onde eles ganham. A indústria farmacêutica construiu um império de bilhões de dólares vendendo uma ideia perigosa. A ideia de que sua dor é apenas um sintoma a ser mascarado. Eles te oferecem pílulas coloridas, analgésicos que prometem alívio rápido, mas que na verdade apenas colocam uma venda nos seus olhos. Eles silenciam o alarme de incêndio enquanto sua casa continua queimando por dentro. O objetivo deles não é curar a causa, porque um paciente curado é um cliente perdido. Eles lucram com a sua resignação, com a crença de que envelhecer é sinônimo de sofrer em silêncio, trancado dentro da própria casa. Essa dor que te impede de dançar, de cuidar do seu jardim, de simplesmente caminhar até o mercado, é o roubo silencioso da sua identidade. Ela te transforma de protagonista em espectador da sua própria vida, criando uma prisão invisível de solidão e medo. Mas aqui está a parte surpreendente. A parte surpreendente é que a sua dor não é o verdadeiro inimigo. Ela é apenas a fumaça. O incêndio real, o que está consumindo sua vitalidade, é invisível aos olhos e silencioso. Pense nisso. É uma guerra civil acontecendo dentro de você, agora mesmo. Cientistas chamam isso de inflammaging. É uma palavra complicada para algo simples. Uma inflamação crônica, de baixo grau, que se instala no seu corpo depois dos 60 anos. Imagine seu sistema de defesa, que deveria te proteger, ficando um pouco confuso com a idade. Ele começa a soltar pequenas faíscas, constantemente. Essas faíscas são moléculas inflamatórias, como a interleucina 6 e o fator de necrose tumoral alfa. Elas não causam febre nem inchaço visível. Em vez disso, elas agem como uma lixa fina, desgastando dia após dia a cartilagem das suas articulações e desmanchando silenciosamente suas fibras musculares. É por isso que a rigidez pela manhã piora. É por isso que um simples movimento se torna um desafio. E é aqui que a indústria lucra, vendendo extintores de incêndio que só apagam a fumaça, mas nunca a fonte do fogo. Mas o que acontece quando esse fogo baixo nunca é apagado? As consequências são progressivas e cruéis. Elas começam pequenas. Joana, aos 70 anos, notou primeiro nas mãos. A tampa do pote de azeitonas, que ela sempre abriu sem pensar, de repente se tornou uma batalha. Ela começou a pedir ajuda ao marido, sentindo uma pontada de vergonha. Depois foi a escada de casa. O que antes era um trajeto automático se tornou um cálculo de dor a cada degrau. Isso significa que o mundo dela começou a encolher. Primeiro, ela evitou o segundo andar da própria casa. Depois, as caminhadas no parque. Logo, os almoços de domingo na casa da filha pareciam uma maratona impossível. A inflamação crônica não ataca apenas seu corpo, ataca sua vida. Ela te isola. Roberto, com seus 74 anos, sentiu isso de outra forma. Ele era carpinteiro amador, um homem que encontrava paz no cheiro da madeira e na precisão de suas mãos. A inflamação atacou seus ombros e pulsos, transformando sua paixão em uma fonte de dor agonizante. Suas ferramentas agora acumulam pó. A alegria se foi. Isso é o que os analgésicos escondem de você. Cada pílula que mascara a dor permite que o fogo continue a queimar, roubando mais um pedaço da sua identidade. Essa não é apenas uma teoria, é ciência documentada. Um estudo marcante publicado no Journal of Gerontology em 2022 acompanhou mais de 2.000 pessoas com mais de 60 anos por uma década.
Os pesquisadores, liderados pela equipe da Universidade de Kyoto, descobriram uma ligação direta e assustadora. Aqueles com níveis consistentemente mais altos da molécula inflamatória interleucina 6 no sangue não apenas sentiam mais dor, mas perdiam massa muscular e espessura da cartilagem numa velocidade 40% maior do que aqueles com níveis baixos. 40%. Pense no que isso representa. É a diferença entre subir uma escada com dificuldade e não conseguir mais sair da cama sozinho. É a diferença entre brincar com seus netos no chão e apenas observá-los de uma cadeira, com medo de não conseguir levantar. A ciência prova que sua dor e sua fraqueza não são apenas coisas da idade. Elas são o resultado de uma batalha bioquímica específica que está acontecendo nas suas células. E se é uma batalha específica, ela tem um ponto fraco. A indústria farmacêutica não quer que você olhe para esses exames de sangue. Eles não querem que você pergunte sobre a causa. Eles preferem que você continue focando apenas no sintoma, porque a verdade te daria poder. E aqui está a verdade mais importante. O seu corpo não se esqueceu de como se curar. Ele apenas está perdendo a guerra contra essa inflamação constante. Os condrócitos, as células que constroem sua cartilagem, estão lá, esperando para trabalhar. Suas fibras musculares estão prontas para se reconstruir, mas elas não conseguem. Elas estão sob ataque constante. É como tentar construir uma casa no meio de um furacão. Impossível. Os analgésicos que eles te vendem são como colocar um guarda-chuva furado no meio dessa tempestade. Eles podem te dar uma falsa sensação de segurança por alguns instantes, mas a estrutura da sua casa continua sendo destruída. A cada década, você perde até 8% da sua força e o risco de uma queda dobra. Essa estatística não é sobre envelhecer, é sobre inflamar. É sobre permitir que essa guerra civil silenciosa continue sem oposição. Mas e se você pudesse dar ao seu corpo as ferramentas para não apenas lutar, mas para vencer? E se você pudesse acalmar essa tempestade interna e dar aos seus construtores celulares a paz de que precisam para reconstruir o que foi danificado? Mas é aqui que a história muda completamente. Porque a mesma ciência que revela a causa dessa guerra interna também aponta para uma trégua, um segredo escondido, não em um laboratório farmacêutico, mas em uma simples tigela matinal do outro lado do mundo. Se você acredita que merece uma vida sem limitações, onde a alegria de se mover é sua outra vez, curta este vídeo para que mais pessoas saibam que não estão sozinhas. Compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir esta mensagem de esperança. E inscreva-se no canal, porque juntos vamos resgatar a vitalidade que nos pertence, um dia de cada vez. Essa trégua tem um nome e está escondida na estrutura mais profunda do oceano. A ciência a chama de colágeno marinho hidrolisado. Mas não pense nisso como um simples suplemento. Pense nele como um mestre de obras e um diplomata, tudo em uma única molécula. Veja bem, suas células de cartilagem, os condrócitos, não estão mortas. Elas estão adormecidas, cansadas. Elas estão no meio daquela guerra civil que chamamos de inflamação. O colágeno marinho faz duas coisas que os analgésicos jamais farão. Primeiro, ele entrega os tijolos exatos, os aminoácidos como a glicina e a prolina, que seus condrócitos precisam para reconstruir a cartilagem desgastada. Mas aqui está o segredo. Ele não apenas entrega os materiais, ele age como um mensageiro. Os peptídeos bioativos, pedacinhos inteligentes deste colágeno, chegam às articulações e enviam um sinal químico. Um sinal que diz aos condrócitos: a guerra está diminuindo, é seguro voltar a construir. É uma ordem para retomar o trabalho. Este é o mecanismo que a indústria farmacêutica ignora, porque ele não mascara a dor, ele ensina o corpo a desconstruí-la, peça por peça. Agora, some a isso o poder da glicina. Este aminoácido, abundante no caldo de ossos de peixe, é um dos maiores segredos para a paz interior do seu corpo. A dor crônica não é apenas uma sensação física, ela grita com o seu sistema nervoso 24 horas por dia. Isso te deixa em um estado constante de alerta, de ansiedade, esgota sua energia, impede um sono profundo e reparador, que é exatamente quando seu corpo realiza os maiores concertos. A glicina funciona como um neurotransmissor calmante no seu cérebro. Ela sussurra para o seu sistema nervoso: está tudo bem, você pode relaxar. Isso não apenas diminui a sua percepção da dor, como também abre as portas para um sono de qualidade,
Um sono onde a mágica da reconstrução muscular e articular finalmente tem a chance de acontecer. Lembre-se, a cada década você perde até 8% da sua força. Reverter isso não acontece com uma pílula que te apaga, mas com um sono que te reconstrói. É a diferença entre demolir uma parede para silenciar um vizinho barulhento e simplesmente pedir a ele para baixar o volume para que todos possam descansar em paz. Deixe-me contar a história de Helena, uma senhora de 78 anos, viúva, com uma tristeza no olhar que ia além da saudade. A artrose nos joelhos e no quadril a tinha aprisionado em seu próprio apartamento. Por 2 anos, ela não conseguia visitar o túmulo do seu falecido marido. O cemitério ficava em uma pequena colina e a simples ideia de caminhar por aquele terreno irregular a enchia de pânico. Não era a distância, era um medo da dor incapacitante, o medo de uma queda, o medo de ficar presa longe de casa sozinha. Ela me disse uma vez com a voz embargada: "Eu sinto que o abandonei uma segunda vez." A dor dela não era apenas nos ossos, era na alma. Ela estava desconectada da sua memória mais sagrada, refém dentro do próprio corpo. A história dela é a prova de que a dor física rouba as conexões emocionais que nos definem. Helena começou o ritual do caldo matinal sem muita esperança. Ela já tinha tentado de tudo. Na primeira semana, a única coisa que notou foi que acordava com um pouco menos de rigidez. Era sutil, mas foi o suficiente. Na terceira semana, ela conseguiu ir ao mercado a pé pela primeira vez em meses, um pequeno triunfo. Mas a verdadeira mudança veio na sexta semana. Ela me ligou. Eu não ouvi a voz dela, ouvi o choro. Um choro de alegria pura, de libertação. Ela disse: "Doutor, eu consegui. Hoje eu levei flores para ele." Ela continuou, e estas palavras eu nunca vou esquecer. Eu não levei apenas flores, eu levei de volta um pedaço de mim que a dor tinha roubado. Fiquei lá, conversando com ele, e pela primeira vez em anos, a única coisa que senti foi saudade, não dor. Ela caminhou por quase 1 hora, sem medo, sem dor aguda, apenas ela e suas memórias. O caso de Helena não é um milagre, é biologia em ação. Ao fornecer ao corpo dela as ferramentas e os sinais corretos, nós não curamos a dor, nós permitimos que o corpo dela se curasse. Nós acalmamos a guerra interna com a glicina, permitindo um sono reparador. Nós entregamos os tijolos e as ordens de serviço como o colágeno marinho, despertando os construtores de cartilagem. Isso é o que acontece quando você para de apenas silenciar o alarme e começa a apagar o incêndio pela raiz. A transformação dela, de uma prisioneira da dor a uma mulher que reconquistou sua história, é a prova viva do que estamos falando. É a prova de que envelhecer não precisa ser uma sentença de limitações. É possível reescrever o final dessa história. A história de Helena é a prova, é a ciência se tornando vida real. Mas você deve estar se perguntando: como exatamente se prepara este caldo? É complicado? Preciso de ingredientes difíceis de encontrar? A resposta é não, mas existe um segredo, um pequeno detalhe no modo de preparo, um passo de 5 minutos que a maioria das pessoas erra e que é responsável por ativar mais de 90% do poder curativo desses nutrientes. E é exatamente este passo que vou te revelar agora. O segredo não está em ingredientes caros, não está em técnicas complicadas. O segredo está na simplicidade e no tempo. Para preparar o caldo que pode mudar sua vida, você vai precisar apenas de 3 coisas: espinhas e cabeças de peixes brancos, água pura e um limão. É isso. A maioria das pessoas simplesmente ferve tudo junto. Elas erram aí. O passo crucial, o segredo que ativa 90% do poder, acontece antes. Você precisa colocar as espinhas e cabeças em uma panela grande, cobrir com água fria e adicionar o suco de um limão inteiro. Deixe descansar por 30 minutos. Sim, 30 minutos, com o fogo desligado. Esse banho ácido inicial com a vitamina C do limão começa a quebrar as estruturas de colágeno antes mesmo do calor. Ele prepara o terreno. A vitamina C não é apenas um aditivo, ela é a chave que abre a porta para que seu corpo possa usar o colágeno de forma eficiente. Só depois desses 30 minutos, você acende o fogo, o mais baixo possível, e deixa o caldo cozinhar lentamente por no mínimo 6 horas, sem ferver, apenas um calor gentil. Este processo lento e cuidadoso extrai cada molécula de colágeno marinho e glicina, transformando água simples em um elixir reconstrutor. Agora, a escolha do peixe é fundamental. Pense nisso como escolher os tijolos para construir sua casa. Você quer os mais fortes, os mais puros.
Evite peixes de cativeiro, que muitas vezes são alimentados com rações inflamatórias, e peixes muito gordurosos, como o salmão para este propósito, pois o excesso de óleo pode interferir na extração pura do colágeno. A sua melhor aposta são os peixes brancos de águas frias e profundas, linguado, pescada, bacalhau, peixes que viveram em um ambiente limpo e natural. As espinhas e cabeças desses peixes são tesouros de colágeno tipo 2, o tipo exato que compõe a sua cartilagem. Santiago, um pescador aposentado de 73 anos, sempre me disse: "O segredo do mar não está na carne, doutor, está no esqueleto." Ele instintivamente sabia que ali estava a força. Ao usar peixes selvagens, você garante um caldo mais limpo, livre de antibióticos e com uma concentração maior dos peptídeos bioativos, que enviam a ordem de reconstrução para suas células. É um ato de respeito com seu corpo. Você está fornecendo a ele a matéria-prima mais nobre que a natureza pode oferecer. Eu sei o que você pode estar pensando. E o gosto? Vou ter que tomar isso puro todas as manhãs? A resposta é não. A beleza deste ritual está na sua flexibilidade. Depois de pronto e coado, o caldo tem um sabor muito suave. Você pode armazená-lo na geladeira por até 5 dias ou congelar em porções individuais, como em formas de gelo, por meses. A dose diária recomendada é de 1 xícara, cerca de 200 ml, de preferência morna, pela manhã em jejum. Para torná-lo ainda mais poderoso e saboroso, adicione uma rodela fina de gengibre fresco e uma pitada de açafrão da terra, a cúrcuma. O gengibre e a cúrcuma são 2 dos anti-inflamatórios naturais mais potentes do planeta. Eles não apenas melhoram o sabor, eles se juntam ao caldo na guerra contra a inflamação, apagando ainda mais rápido aquele fogo interno que causa sua dor. Lembre-se, a cada década você perde até 8% da sua força. Combinar esses ingredientes é como dar ao seu exército interno as melhores armas para vencer a batalha e iniciar a reconstrução. Mas quando você sentirá a diferença? Isso não é uma pílula mágica, é um processo de reconstrução. Seja paciente com seu corpo. Na primeira semana, muitos, como a Joana, de 70 anos, relatam uma melhora significativa na qualidade do sono. A glicina começa a acalmar seu sistema nervoso quase imediatamente. Você acordará se sentindo mais descansado, com menos daquela rigidez matinal que te trava na cama. Na segunda e terceira semanas, a mágica começa a acontecer nas articulações. Você notará que subir um degrau dói um pouco menos. Agachar para pegar algo no chão não será mais um projeto de engenharia. A dor de fundo, aquela que está sempre presente, começa a diminuir de volume. Em 6 a 8 semanas, como vimos com Helena, a transformação pode ser profunda. Não estamos mascarando a dor, estamos desfazendo a causa dela, célula por célula. A consistência é tudo. 1 xícara por dia. É o seu compromisso diário com uma vida sem limitações. Mas a clareza que você sentirá não será apenas nas suas articulações. Há uma outra névoa que este caldo começa a dissipar, uma que a indústria farmacêutica torce para que você nunca descubra. Se você acredita que merece uma vida sem limitações, onde a alegria de se mover é sua outra vez, curta este vídeo para que mais pessoas saibam que não estão sozinhas. Compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir esta mensagem de esperança. E inscreva-se no canal, porque juntos vamos resgatar a vitalidade que nos pertence, um dia de cada vez. Vamos juntar todas as peças. Sua dor não é uma sentença da idade. Ela é o resultado visível de uma guerra biológica silenciosa chamada inflamação crônica. A indústria farmacêutica construiu um império bilionário te vendendo uma mentira conveniente, a de que você precisa apenas silenciar os sintomas. Eles te dão uma venda para os olhos, enquanto sua casa continua pegando fogo. A verdade, como vimos na jornada de Helena, é que a solução não está em mascarar a dor, mas em dar ao seu corpo exatamente o que ele precisa para apagar o incêndio e reconstruir o que foi danificado. O colágeno marinho para os tijolos da sua cartilagem, a glicina para trazer a paz que permite a reconstrução. Um ritual simples, acessível e poderoso, baseado em ciência real, não em marketing. Isto significa que envelhecer não precisa ser um declínio inevitável. Não é sobre perder pedaços de si mesmo a cada ano que passa. É uma oportunidade. Uma oportunidade de usar o conhecimento para tomar as rédeas da sua própria saúde. É a sua chance de decidir agora mesmo que seus próximos anos serão definidos pela vitalidade e não pela limitação.
A história de Helena, de Roberto, de Joana não são apenas histórias. Elas são um convite. Elas são a prova viva do que é possível. Agora é a sua vez. A sua vez de transformar a hesitação em ação. A sua vez de trocar o medo de cair pela confiança em cada passo. A sua vez de se ajoelhar no jardim, de dançar na sala, de pegar seu neto no colo sem pensar duas vezes, sentindo apenas a alegria do momento. Porque a clareza que você vai reconquistar não será apenas nos seus joelhos ou nas suas mãos. Aquela névoa mental, a dificuldade de encontrar uma palavra, aquele esquecimento que te assusta, eles também são fumaça do mesmo incêndio inflamatório. E no nosso próximo encontro, vou te revelar a ciência surpreendente de como este mesmo caldo matinal protege sua memória e blinda seu cérebro contra o declínio. Um segredo que a indústria farmacêutica teme ainda mais que você descubra. Se você acredita que merece uma vida sem limitações, onde a alegria de se mover é sua outra vez, curta este vídeo para que mais pessoas saibam que não estão sozinhas. Compartilhe com alguém que você ama e que precisa ouvir esta mensagem de esperança. E inscreva-se no canal, porque juntos vamos resgatar a vitalidade que nos pertence, um dia de cada vez. Lembre-se, seu corpo não está desistindo de você. Não desista dele.